Oi, poliglota e futuro poliglota, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Isa, eu sou poliglota, eu falo 6 idiomas e tô aqui pra te ajudar a destravar e alcançar a fluência em quantos idiomas você quiser. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu aprendi espanhol, vou falar um pouquinho da minha jornada, mostrar um antes e depois e também vou dar algumas dicas aí pra quem ainda fala muito portunhol ou também pra quem estuda italiano e espanhol juntos, que é o meu caso, né? Como não se confundir tanto entre esses idiomas. Antes de começar, quero avisar pra vocês que a gente já tá quase abrindo as vagas para o Clube Rotina Poliglota. Lá é o espaço ideal para todo mundo que deseja falar várias línguas, que deseja ter um espaço de prática e que deseja ter constância nos estudos. A gente te fornece todas as ferramentas que você precisa para montar o seu próprio cronograma e você vai conseguir aplicar as técnicas que você aprende para qualquer idioma e aí você vai poder aprender quantos idiomas você quiser. Para saber mais, dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui na descrição. Como eu falava espanhol antes, eu vou pegar um trecho de um vídeo que eu fiz há quase 2 anos e nessa época eu tava tentando voltar pro espanhol e eu tava estudando alemão, né? Foi a época que eu comecei ali com o alemão. E, gente, eu não conseguia de verdade falar quase nada. Na verdade, eu nem tava tentando voltar com o espanhol ainda. Eu tava muito mais estudando italiano e aí eu tava me confundindo o tempo inteiro. Então é assim que eu falava espanhol antes. Ok, vamos tentar. Eu hablo un portunhol. Posso hablar? Posso capire. Posso compreender el espanhol? Pero no posso hablar porque quando intento parlare spagnolo, hablo italiano. É um grosso problema. E agora um vídeo de como eu falo espanhol agora. Cuando leo algo en español, por ejemplo, puedo leer sin problema, necesito traducir una palabrita u otra, pero acá está muy difícil. Entonces lo que voy a hacer es, yo pedí a la inteligencia artificial para sintetizar, ¿sí? Resumir en traducir en inglés. Así solo para antes entender la idea, el contexto, y creo que eso me va a ayudar. Bom, eu ainda não falo espanhol perfeitamente, ainda tenho muitas coisas a serem melhoradas, mas é evidente o tanto que eu melhorei. Isso aí não dá pra negar. Eu lembro que há 2 anos eu fiquei num Airbnb, eu tava na Itália, eu fiquei num Airbnb que tinha um cara da Espanha e a gente se comunicava em inglês, porque eu não conseguia fazer uma frase em espanhol. E inclusive esse cara, quando eu postei um vídeo, ele falou que meu espanhol melhorou bastante, assim, gente, porque eu realmente não conseguia falar nada. E eu consegui melhorar usando apenas recursos gratuitos, eu não fiz cursinho, não fiz aula, nada disso, gente. Eu só apliquei as técnicas que eu aplico pros outros idiomas e que eu vou mostrar aqui pra vocês também. Como foi então a minha linha do tempo do aprendizado, porque assim como os outros idiomas, não foi do dia pra noite, não foi em 3 meses, eu não comecei a estudar espanhol e continuei assim, não, gente, na verdade, eu comecei mesmo a ter espanhol na escola, quando eu tava no 6º ano, eu me mudei pra uma escola que o pessoal já tinha inglês e espanhol, né, e na outra escola que eu tava eu não tinha nem inglês, então assim, eu cheguei bem perdida mesmo, mas eu não gostava muito nem de um nem de outro, assim, mas principalmente do espanhol. A aula de espanhol era uma zoeira, gente. Eu tenho até vergonha, assim, de lembrar das aulas, porque era uma zoeira, ninguém gostava, ninguém respeitava os professores. E realmente, assim, não aprendi quase nada, sabe? Se você pensar, então, eu tive espanhol desde criança, mas literalmente, até 2 anos eu não conseguia me comunicar com uma pessoa, sabe? Não conseguia me comunicar com o nativo. Até tinha, assim, um nível de compreensão, como muitos brasileiros têm, mas a expressão era nula, sabe? Porque o método que a gente aprende na escola não ensina a gente a falar, não ensina a gente a se comunicar. Se for pensar, quando eu tive o meu primeiro contato com o espanhol, eu tinha lá, 11, 12 anos, mas, gente, assim, não dá nem pra considerar, porque realmente era só aprender umas palavras, fazer a prova e pronto, sabe? Passar de ano e só. Ainda na escola, o que me ajudou bastante, sim, principalmente com a minha compreensão, foi que no ensino médio eu fiz um curso técnico em hospedagem. O curso de hospedagem no Cefet de Minas Gerais, ele é a grade nova do curso técnico de turismo. É como se fosse o curso de turismo, só que mais específico, aplicado para contexto de hotel, evento, essas coisas. E aí lá a gente tinha inglês aplicado e espanhol aplicado. Eu lembro que eu gostava muito de inglês aplicado, era uma oportunidade ali que eu tinha, né, de melhorar o meu inglês. E espanhol também fazia meio que por fazer, assim, sabe? Não...
eu não via muita utilidade. E na minha cabeça eu tinha isso, de que, tipo, era um ou outro, sabe? Que eu tinha que priorizar que um era o mais importante. Eu lembro que na época eu queria muito me mudar para os Estados Unidos, e eu queria fazer minha vida lá. Então, pra mim era só inglês que importava. Sendo que hoje nos Estados Unidos tem muita gente lá que fala espanhol, né? É isso, assim, eu tinha quase que uma birra mesmo com o espanhol, gente. Eu não gostava, eu não consumia nada, porque eu não fui uma adolescente que gostava de rebelde, não sei, eu não. Nada contra, mas não me pegou, assim. E é isso, eu não consumia nada em espanhol, nada. Então, diferente do inglês, né, que eu consumia todo dia, eu ouvia música, via série, filme, então eu conseguia aproveitar muito mais. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que eu literalmente aprendi todos os idiomas que eu falo antes de me dedicar ao espanhol de verdade, sabe? A segunda língua que eu aprendi foi o inglês, depois o francês, depois eu fui pro italiano, depois eu fui pro alemão. Na verdade, eu cheguei a aprender um pouco de turco antes, não foi pra frente, aí eu fui pro alemão, e só depois disso tudo é que eu fui aprender espanhol. Isso também porque, né, quando eu comecei a aprender italiano, eu vi que, tipo, realmente, toda vez que eu tentava falar espanhol, eu falava italiano, e aí eu coloquei na minha cabeça também que eu nunca ia falar os dois, o que não é verdade, tá, gente? A gente tem como sim falar os dois. Na época eu estudava muito italiano com o meu melhor amigo, que ele também é poliglota, e é isso, não estudava espanhol. A virada de chave na minha cabeça foi quando eu tava na Turquia, esse meu melhor amigo tava lá também, e ele começou a estudar espanhol, e ficou botando pilha, tipo, vamos estudar espanhol, vamos estudar espanhol. E na época eu tava mais focada em começar o alemão de fato, né, começar a focar, começar a criar uma rotina, e eu fiquei um pouco relutante, assim, mas depois, no final das contas, eu decidi que eu ia também aprender espanhol, sabe? Então, eu considero que o meu começo, de verdade, com o espanhol foi lá no final de 2022, quando eu tava na Turquia e quando eu estava indo para o Marrocos. Foi lá no Marrocos que eu comecei a criar minha rotina de estudos e comecei a destravar no espanhol, comecei a tentar falar com as pessoas, comecei a ir nos language exchanges, né, nos encontros de conversação, e eu tentava sempre conversar em espanhol. Eu lembro que quando eu tentava falar em espanhol com as pessoas, elas perguntavam se eu era italiana, porque a minha pronúncia estava muito italiana, né? Eu tinha passado aí quase 2 anos antes estudando muito italiano, então inevitavelmente, também foi o ano 2022, foi o ano que eu fui para Nápoles, na Itália, então o italiano estava muito presente na minha cabeça e a pronúncia, né, principalmente. E aos poucos eu fui corrigindo isso e hoje ninguém fala isso mais, sabe? Então, como eu consegui montar minha rotina de espanhol que me fez sair de um nível de expressão quase nulo para o nível que eu tenho hoje em dia? A minha rotina de espanhol sempre foi muito diferente da minha rotina de alemão. Isso porque no espanhol, e a gente tem essa vantagem, né, nós que somos nativos de português, a gente tem essa vantagem de serem idiomas parecidos e que desde o início a gente já tem um nível de compreensão muito alto. Então o que eu fiz foi aproveitar isso, né, e aproveitar também alguma base, algum resquício que tinha ficado do que eu tinha aprendido lá na infância. Então meu método foi muita imersão. Gente, eu comecei a ouvir, tipo, podcast, assim, o máximo que eu conseguia por dia. Tinha dias que eu ouvia 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, 1 de noite, ou eu ouvia um podcast de manhã, de noite eu assistia muita série, e assim eu fui praticando, eu peguei podcasts com a transcrição também, e aí é isso, eu comecei a colocar muito na minha rotina. Comecei a ler muito também, e o que eu fiz pra estudar mais ativamente foi fazer várias vezes o meu desafio de 21 dias. Esse desafio ajuda muito mesmo a praticar as 4 competências de forma mais ativa, e foi isso que eu fiz, eu fui pegando as tarefas, eu continuei fazendo a imersão no idioma através de muito podcast, música, leitura e tudo mais, e fui produzindo mais ativamente com as tarefas do desafio. Hoje, né, que eu cheguei em um nível mais avançado, eu tô focando mais em gramática, porque tudo que eu consegui aprender antes foi de uma forma bem natural, foi produzindo, escrevendo, lendo, falando, e hoje eu tô focando mais em corrigir pequenos erros e suprir algumas coisas que passaram batido antes. Então bora lá, recursos que eu usei que me ajudaram muito e que vocês podem usar também, porque são todos gratuitos. O primeiro é uma plataforma que é muito boa, que chama Profe.de.l. É uma plataforma gratuita, que na verdade é destinada para professores, né, que ensinam espanhol, mas a gente consegue entrar lá e fazer as atividades também, sabe? E eu acho uma plataforma muito boa, ela é dividida por níveis, tem várias atividades interativas, jogos, e torna o aprendizado muito visual e divertido. Como eu disse, eu estudei por muita imersão, usando muito podcast, então eu usei o Hoy Hablamos,
Eu também usei, acho que é o Charlas Hispanas. Um outro também que é muito bom é o Easy Spanish. E é isso, gente, assim, tem o Coffee Break Spanish também, mas eu não usei ele tanto porque ele é a partir do inglês e eu, como eu já tinha, né, esse nível de compreensão, eu achei melhor já pegar recursos que falassem completamente em espanhol. Além dos podcasts feitos para estudantes de espanhol, eu recomendo muito que vocês ouçam podcasts feitos para nativos, né? Porque a gente já tem uma boa compreensão e é simplesmente você pegar um tema que você já ouviria normalmente e procurar ele em espanhol. Eu gosto muito de um podcast que chama Psicologia al Desnudo, fala sobre temas da vida, assim, eu acho ele muito bom. Tem um podcast também que é da Radio Ambulante, que o que eu gosto é porque eles pegam várias histórias de vários países da América Latina e aí não fica só aquela coisa da gente aprender espanhol da Espanha, sabe? A gente consegue aprender ouvindo histórias de vários países e se conectando também, né, mais com a cultura latino-americana, e eu acho isso muito legal. Inclusive, tem um site que chama Jive World, eu já colaborei com eles antes e foi muito legal essa parceria, porque eles fazem exercícios, vocês conseguem filtrar o episódio por país, tipo, eu quero ouvir um sotaque mais do Peru, eu quero ouvir um sotaque do Equador. Eles têm várias histórias de vários países, e aí vocês conseguem ler também, né, com a transcrição, o que já ajuda muito na nossa compreensão, na pronúncia também. E depois dá pra fazer alguns exercícios. Então é um site, assim, excelente, até se vocês quiserem assinar, eu recomendo muito. E é isso, esse é um dos meus podcasts preferidos. Tem o El Hilo também, que eu acho que eles são da mesma produtora, algo assim. E tem um podcast de histórias que eu gosto muito, que chama Meterse al Rancho, que eu acho que é da Colômbia. E é excelente, gente, é muito legal. Pra leitura, eu gosto muito de ler notícias, então eu acho que eu ainda não li livros literários em espanhol, eu leio muita notícia e eu uso a BBC Mundo. A gente tem acesso, é tudo gratuito e todo dia lá tem notícias muito interessantes, então eu pego a notícia, escrevo sobre, produzo algo sobre, né, oralmente. E tem um site também de documentários que também é gratuito, que chama DW Documentales. Eles têm documentários em alemão também e geralmente ou é a tradução, agora eu não sei qual é o original. Geralmente tem a tradução pro espanhol. E é muito bom também, sabe? Porque a gente vai estudar enquanto aprende sobre temas diversos. E é justamente por isso que hoje eu gosto tanto de estudar espanhol. Antes, como eu contei pra vocês, eu não dava valor, eu não via tanto propósito, o que é uma bobagem, né? Porque se a gente olhar, a gente tem muitas oportunidades com o espanhol, são muitos países que a gente pode conhecer e literalmente, sabe? São os nossos países vizinhos. Hoje, falar espanhol me deixa com uma sensação de muito mais pertencimento, uma sensação de fraternidade mesmo, sabe? De essa coisa assim latino-americana. Sobre as minhas vivências em países hispanohablantes. Como eu disse, eu comecei e voltei a estudar espanhol lá no final de 2022 e 2023 foi um ano que eu tirei meio que pra viajar mesmo pela América Latina, né, pra combinar essas duas coisas. Eu já tinha vontade, mas eu ia adiar um pouco, eu ia deixar pra ir lá pra 2025, 2026, mas eu falei, quer saber? Já tô aprendendo espanhol, então vou ficar pela América Latina. Viajei para 3 países, né? Morei em 3 países, que foram Colômbia, Peru e Argentina. E eu notei muitas diferenças no espanhol de cada um. E foi muito bom, assim. Eu não quero que vocês pensem, né, que eu falo espanhol hoje porque eu morei nesses países, porque eu estava lá, porque não foi assim. Inclusive, isso é um grande mito, né? Alguém comentou no meu vídeo de francês, tipo, claro que você fala francês, você morou na França. E, gente, não é assim que funciona. Não é só você se mudar para um país que automaticamente você vai falar o idioma. Especialmente nesse contexto que eu fui nômade, né? Eu simplesmente falei, eu trabalho online, vou pra lá e pronto. É muito diferente quando você vai pra estudar, por exemplo, vou fazer uma graduação em outro país, eu vou trabalhar em outro país, que você tem um cotidiano que todo dia você é obrigado a falar. E quando você simplesmente se joga em um país, tipo, eu morei na Turquia, eu fiquei na Turquia 3 meses, eu não falo turco. Porque é isso, não é só você ir lá e pronto, não é assim que funciona, quem dera se fosse. Depois da Colômbia eu fui pro Peru e eu fui em um contexto muito de férias, assim, então eu fui pra fazer vários passeios turísticos e tudo mais, fui pra Machu Picchu, etc. Na verdade, eu conheci, sim, algumas pessoas, né, lá no Peru, conversei em espanhol e tudo mais, mas eu conheci também muitas pessoas poliglotas, eu conheci pessoas que falam português, então a gente se comunicou muito em outros idiomas, e quando eu tava fazendo os passeios e ficando em hostel, me dava até raiva, assim, porque eu tava doida pra praticar espanhol e ninguém falava, sabe, porque tava cheio de americano, ou, sabe, cheio de gente, assim, que não falava espanhol e que não se esforçavam também, e enfim, aí
eu acabei falando muito inglês quando eu tava no Peru, sabe? Fiz amizade, assim, com um espanhol, mas o inglês dele era muito bom também, e a gente conversava meio que inglês, meio que espanhol, assim, tinha dias que até ele me forçava um pouco a falar mais espanhol, mas, assim, eu não sinto que eu pratiquei tanto quando eu tava no Peru, sabe? Eu lembro que eu cheguei a fazer alguns tours, e também me deu muita raiva porque eu agendei um tour todo em espanhol, só que ninguém lá falava espanhol, e aí a moça fez o tour em inglês, sabe? Ai, que raiva que me deu. Mas, enfim, foi bem legal também, né? Apesar disso. E depois eu fui pra Argentina. Na verdade, eu fiquei 4 meses lá, né? Porque eu voltei pro Brasil, depois voltei de novo. E também conheci muitos brasileiros. Inclusive, a Argentina foi o país em que eu mais encontrei seguidores. Se você é meu seguidor e mora na Argentina, deixa um comentário aí. Mas eu conheci muitos brasileiros. Eu não tava muito na vibes de sair, socializar muito. Mas eu lembro que no primeiro mês, né? Eu fui com o meu amigo brasileiro. Então, a gente não falava muito espanhol. E depois eu comecei a jogar futebol com um grupo misto. E era um grupo muito internacional. Então eu praticava muito mais inglês com a galera desse grupo. E não falava muito espanhol, sabe? O espanhol que eu pratiquei na Argentina também foi um pouco através dos perrengues que eu passei. Gente, sério, eu morei num apartamento. E aí eu conversava com a dona em espanhol e tudo mais. Mas assim, toda semana dava um problema no apartamento. Aí eu sempre tinha que receber técnico. Resolver coisas, sabe? Nossa, assim, tava bem desgastante, mas eu sempre pensava, pelo menos estou praticando espanhol. Então, assim, só contando essas minhas histórias pra mostrar pra vocês que não é só se mudar pro país que você automaticamente vai começar a praticar muito. E, inclusive, o meu espanhol melhorou muito mais desde que eu voltei da Argentina, né? Porque eu tô praticando muito no clube, fiz de novo o desafio lá de 21 dias. E no clube a gente sempre tem essas práticas, né? Inclusive, eu voltei a praticar espanhol e italiano juntos no clube, porque eu tinha mencionado no início, né? Que quando eu estudava italiano, eu não estudava espanhol. E quando eu voltei a praticar espanhol, eu parei quase que completamente de estudar o italiano, porque eu confundia muito. Mas hoje, graças ao clube, eu tô conseguindo estudar os dois. E isso que é o mais legal no clube, essa possibilidade de você praticar vários idiomas e não ter que se restringir a um. Eu gosto muito de me colocar esse desafio, né? Muitas vezes eu tô praticando francês e aí eu pratico espanhol também. Eu gosto de praticar o espanhol e o italiano no mesmo dia, apesar de ser um caos mental, mas eu acho que me ajuda, sabe? E ajuda o meu cérebro a treinar e entender que eu consigo sim falar esses dois idiomas. E é muito legal, assim, ver a galera que às vezes a pessoa entrou no clube pra praticar o francês, mas aí ela viu o pessoal do espanhol e decidiu praticar também. E eu acho muito legal tá plantando essa sementinha, sabe? De tipo, você pode ser poliglota, você pode sim falar vários idiomas. Como eu disse, a gente tá quase abrindo as inscrições e pra saber mais, dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui na descrição. Pra quem ainda fala muito portunhol e ainda tem dificuldade com isso, a minha maior dica é apenas continue. No início eu também falava muito portunhol, mas você vai ver que à medida que você for consumindo mais conteúdo, que você for treinando, é muito importante você praticar a fala toda semana, o máximo que você conseguir. Você vai ver que com o passar do tempo você vai melhorar muito. E é muito importante que você grave, registre esse progresso em áudio, em vídeo, sabe? Faça stories no idioma. É muito bom quando você volta depois e consegue ver, nossa, realmente eu melhorei muito. E pra quem também estuda italiano ou gostaria de estudar italiano e espanhol, a minha dica é, se você ainda não tem nível em nenhum desses idiomas, não comece os dois juntos, porque, gente, vai dar confusão na pronúncia, vai dar confusão na gramática, então evite começar esses dois juntos. O que me ajudou muito foi porque eu tive esse período em que eu estudei só italiano e depois eu tive o período em que eu estudei principalmente espanhol. Apesar de hoje eu praticar a fala nos dois juntos, eu nunca, montei uma rotina em que todo dia eu ia estudar espanhol e italiano, entende? Então, pra mim foi muito importante ter essa diferença aí de conteúdo, né, do tipo de estudo, mas principalmente essa diferença de tempo. Hoje o que me ajuda muito é o clube e de ter essa possibilidade de praticar os dois, né, pra eu não perder nenhum nem outro, mas eu confesso que, gente, até hoje, assim, quando eu tô no clube e eu tô lá praticando italiano e depois eu mudo pro espanhol, é difícil, sabe? O que me ajuda, quando eu tô falando espanhol e eu tenho que falar italiano, o que me ajuda muito é ouvir o idioma que eu quero falar antes. Então, se eu tô falando italiano e depois eu quero falar espanhol, eu coloco alguma coisa, assim, pra eu ouvir
em espanhol, só pra meio que reconfigurar o meu cérebro, sabe? Pra eu dar conta de falar os dois. E é isso, gente. Minha melhor dica pra vocês é façam muita imersão e pratiquem a fala. A gente já tem essa vantagem de entender muito bem o espanhol e o que a gente precisa fazer mesmo é praticar. Procurem espaços legais, espaços seguros e espaços que proporcionem essa prática com temas variados. Pode ser que no primeiro dia que você tente falar, você se sinta mais travado, mas o importante é isso, registre que você vai conseguir sim ver a sua evolução. Muito obrigada por ter assistido até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.